Sejam todos bem-vindos à segunda edição da terceira temporada do podcast da cidade, que eu tô muito feliz. Terceira temporada tá vindo com tudo, tem muita novidade chegando por aí. A primeira edição nós abrimos com o Jari, foi um papo super bacana com o Jari aqui nessa sala de podcast. E hoje eu tô recebendo uma pessoa muitíssimo especial. Lembrando que o podcast da cidade é uma realização da Dub Marketing, uma produção da Prod Produções Criativas. E sem mais delongas, vamos nessa. Ó, se liga na ficha técnica. Ela é mãe, esposa, empresária, formada em administração. Ela tem especialização em segurança do trabalho. Ela é presidente do Ibratec. Tem novos projetos ainda para esse ano de 2025 e 2026. Ela já está trabalhando num projeto chamado Octa. A gente vai conversar sobre isso. E eu estou falando da Aline Félix. Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Igor. Falei tudo aqui, faltou alguma coisa? Sou mãe atípica. A gente trabalha com... Né, a gente tem uma criança com necessidades específicas em casa. E é isso, a gente... E vamos que vamos. Bastante coisa e é assim que a gente gosta. Aline, como é que despertou tanto o empreendedorismo, a visão do empreendedorismo e a visão da liderança? Quando é que bateu e falou assim, não, cara, aqui eu vou seguir esse caminho, o caminho da liderança, o caminho do empreendedorismo? Como é que foi isso? Então, primeiro eu vou te pedir licença para ficar à vontade. Fica à vontade. Para ser eu. Fica à vontade. Então, nasceu do inconformismo. Eu sou mulher negra, já ouvi... Eu sou muito inconformada. Eu gosto... Se eu acredito que vale a pena, eu vou atrás mesmo. E se eu ouvir não, aí que eu tenho mais força e vou. E veio do inconformismo de muitas coisas que eu vivenciei, de muito não que eu ouvi, de muitas realidades que eu via que eu acreditava que precisavam ser mudadas. E, inclusive a minha, mulher negra, vinda de periferia, onde diziam que eu tinha que ser CLT e ponto final. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, porque eu acreditava que eu tinha que ter o que eu queria. E um belo dia, eu perguntando por uma... Né, pedindo nem me lembro direito o que era, que eu estava pedindo para o meu pai, e uma tia disse para mim, o que você quiser, você pode ter, mas você tem que trabalhar. Eu falei, é assim? 12 anos, sempre fui boa aluna, então meio período estudava e comecei a trabalhar, meio período escondido do papai e da mamãe, e vamos que vamos. Caramba, cara. São jornadas que levam a gente à experiência e a somatória dessa experiência é o que faz a gente ser o que a gente é hoje, né? Exatamente. Agora, Aline, como é que você vê a representatividade feminina hoje no cenário que você tá vivenciando? Você é presidente de um instituto que, inclusive, a gente vai falar sobre esse instituto que dá apoio para as mulheres. Como é que está o mercado de trabalho, o cenário para as mulheres hoje, na sua visão? Sendo muito sincera, nós tivemos né, milhares de anos e décadas de silenciamento. E quando eu digo silenciamento, é mordaça mesmo. Só que ainda existe essa mordaça nas mulheres. Tem muitos... A gente, claro, já conquistou muito, né? Hoje, se eu consigo votar, se eu consigo ter muitas conquistas, isso é às custas de muitas mulheres que já nos defenderam, brigaram, muitas deram a vida lá atrás para que a gente estivesse aqui falando sobre isso hoje, para que a gente estivesse aqui conversando sobre isso. É muito ruim a gente ter que olhar para trás e ver quantas coisas as mulheres já passaram, muitas tiveram que pavimentar, né, o caminho para a gente chegar até aqui. Ainda tem muita coisa para ser feita. Essa mordaça ainda existe. É de você chegar numa... Isso acontece comigo. Hoje é porque eu aprendi, eu tive que aprender, tá? Não foi algo que nasceu comigo, porque eu fui criada para ser CLT. E não tenho nada contra CLT, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é porque eu tenho a ver empreendedora, eu gosto demais. E eu acredito que você tem que perseguir aquilo que você deseja. Ponto. Se é trabalhando numa empresa, se é trabalhando para você, cara, faz o que te dá prazer. Você gosta. E vai atrás, e acredita naquilo que você quer.
Mas a gente teve um caminho pavimentado por muitas mulheres fortes que nos trouxeram até aqui, mas ainda existe essa mordaça, no momento em que muitas vezes eu vivenciei isso, de ser interrompida a fala, ser cortado. Quantas vezes de trazer uma ideia para a mesa e se aquela ideia tivesse. Muitas vezes eu estava em algumas reuniões, minha fala era interrompida, eu tive que aprender a me defender, eu aprender a falar: opa, peraí, tô falando, não é bem por aí. E se impor. E aí, quando uma mulher se impõe, e ainda mais uma mulher negra, aí você é visto: nossa, mas como ela é grosseira, mas como ela é metida, mas como. E aí existe todo um trabalho pejorativo para te colocar no lugar onde acha que você deve ficar. Então, hoje essa mordaça ainda existe. E é o interromper a fala, é aquela. Já aconteceu comigo várias vezes. Você colocar uma ideia na mesa e aquela ideia ou fingem que não veem, ou uma outra pessoa, muitas vezes um homem, dá a mesma ideia com outras palavras, e aquela ideia é vista como: nossa, sensacional, arrasou. Mas peraí, acabei de dar a mesma ideia, como assim? E isso eu já vivi várias vezes. Eu falei: cara, dá licença, tá, Igor? Pra puta que pariu, meu irmão. Pedi licença para ser eu. Pode ser vontade. Cara, eu falei: não, não pode. E isso me irrita muito, e começou. Enquanto eu não olhava para fora, isso me incomodava, mas era uma briga muito interna. De como, poxa, como é que eu vou me posicionar? Tá errado isso, eu tenho que me posicionar, porque senão vão me atropelar mesmo, e eu tô deixando isso acontecer. E quando eu comecei a perceber que não era só eu, era uma questão de ser mulher, e que isso acontecia com várias mulheres, eu comecei a perceber que outras mulheres que não tinham coragem por N fatores, não é que a pessoa é covarde, que aquela mulher é covarde, ai, não quero. Não, é porque dependendo de onde essa mulher vem, ela é levada a ser daquela maneira, ela foi conduzida, criada daquela maneira, moldada daquela maneira, lapidada daquela forma. Então é muito difícil sair daquela redoma para se posicionar. Para mim foi. E olha que eu venho de uma família que tem mulheres corajosas, mas ainda assim uma boa parcela de mulheres que foram criadas para... Opa, ficar na sua aí, queridinha. Não é sua vez de falar, sabe? Então, isso foi... Quando eu vi a dor dessas mulheres, eu comecei a olhar para fora. Eu falei: cara, eu tenho muito esse inconformismo de ver alguma coisa e precisar consertar. E fui mesmo e falei: cara, quero mudar isso aqui. E aí comecei a criar pequenos movimentos. Criei um curso de empreendedorismo. Aí na época tem até um vídeo muito antigo meu, não procurem. Não vale a pena, não tem a menor necessidade. Mas eu tenho um vídeo que a luz era ruim, não sabe me maquiar na época. Fred, não tem necessidade também de se assistir, nosso querido maquiador maravilhoso, parceiro, amigo. Eu acho que rola um corte pra mandar pro Fred. Rola um corte. Desnecessário. E aí tem um videozinho assim muito tímido, onde eu comecei a chamar as mulheres para minha empresa, porque eu vi que algumas mulheres começaram a me procurar de uma maneira muito orgânica nas redes sociais. Poxa, eu tava com essa ideia e tarará. De vez em quando eu comecei a postar uma coisa, eu comecei a postar outra. E eu comecei a fazer aquilo, tipo, caramba, que legal. E comecei a ajudar por gosto mesmo. E eu comecei a ver, assim, como as mulheres precisavam daquilo e comecei a olhar muito pra fora. E aí bateu em conformismo. Falei: cara, é isso. É isso. Você trabalhou na área de segurança do trabalho. Eu acredito que você passeou bastante pelo terreno, né? Trabalhou bastante nessa área fabril. Rolava muita misoginia, rolava muito machismo. Você teve que enfrentar. Muito. Eu tenho uma empresa de saúde e segurança do trabalho. Eu fiz o curso técnico na época, e foi muito bom, porque aí eu, né, entrei na área fabril, né, conheci um outro mundo. Eu vinha da área do comércio, comecei a trabalhar com 12 anos no comércio, e eu fui para a área fabril, e foi assim, libertador até mesmo para que eu aprendesse a me impor. Porque se eu não me impôsse, meu amigo, desculpa, fudeu. Porque senão, gente, desculpa, tá? Os caras não deixavam você nem falar, né? Não, e eu falava baixo. Quem me conhece sabe que é da minha natureza, eu falo baixo. Só que eu tive que aprender que em certos espaços a minha voz não poderia ser naquele tom. Eu tive que aprender a impostar a voz, eu tive que aprender a me colocar, porque... E muitas pessoas falam: nossa, Aline, como você mudou? Mas isso foi
não foi provocado, isso me foi imposto, porque se eu não me colocasse para dar um treinamento, para passar na fábrica, então eu tive que me colocar de uma maneira até um pouco mais masculina, no sentido, eu não ia maquiada, adorno já era uma coisa que era, né, não pode mesmo, Aquela né? bota básica. Aquela bota básica, não ia de baby look, nunca fui, nem as meninas que trabalham comigo, justamente para que a gente conseguisse visualmente já impor um respeito maior, porque a misoginia era coisa, é ainda, infelizmente, melhorou muito, mas ainda é muito corriqueira, muito normal, de você ouvir piadas. E tem quem trabalha em fábrica, se liga nessa, vai saber. Tem sempre um código. Por exemplo, tem uma fábrica aqui, que eu não vou falar o nome, mas que é muito comum, que quando a mulher está passando na linha, próxima à linha de produção, tem uma gíria chamada, no pessoal que está na linha, tem peça solta na linha. Aí aquele dia, pode olhar que o setor de qualidade está cheio de retrabalho. Porque a atenção vai se voltar para as mulheres que estão passando e assim sucessivamente. Então, assim, isso é, infelizmente, não vou falar que é natural porque não deve, mas acontece muito. Não dá para normalizar isso. Não dá para normalizar. Não dá para normalizar. Nem romantizar, exatamente. É verdade. Agora, eu quero entrar num assunto chamado transparência e gestão. E você tem colocado isso muito em pauta, eu tenho colocado isso na mesa das discussões. E aí a gente já vai pegar uma carona e já entra um pouco na sua atuação do terceiro setor. Sim. E me fala um pouco sobre essa transparência e gestão que você tem levantado. Sim, então, inclusive, vamos dar um spoiler já, muito bacana, porque não é novidade para ninguém que a própria CGU, né, Controladoria Geral da União, tem feito várias auditorias nas instituições que têm recebido recursos federais, que é uma exigência do STF e etc. Eles estão, inclusive, agora concluindo os relatórios finais para execução, né? E quem tiver, e para penalizar quem deve penalizar, para poder educar quem deve educar, e assim sucessivamente. E uma proposta que eu fiz durante a nossa fiscalização foi a seguinte, que é algo que eu aprendi com o Ministério do Trabalho na área de segurança, tá? Vou dar um exemplo, que isso se aplica, claro, a outros segmentos, mas o Ministério do Trabalho, por exemplo, quando ele vai fiscalizar uma empresa, eu tenho uma normativa que acabou de ser lançada, e o Ministério do Trabalho vai fiscalizar a empresa, ele faz uma fiscalização, que tem um nome que eu não me recordo agora, mas é uma fiscalização educativa. Para quê? Para ensinar o empresário olha, você tem que fazer isso dessa forma. Se eu retornar aqui para uma próxima fiscalização, isso não tiver sido cumprido, eu vou ter que te autuar. Porque é lei, você tomou ciência, você tem conhecimento. Ok. Quando você vai para o terceiro, quando eu fui para o terceiro setor, e eu também trabalho com perícia trabalhista na segurança do trabalho, então isso foi, né, tô mais de 20 anos na segurança do trabalho, então isso sempre foi muito natural pra gente, né, ter esse cenário. No terceiro, quando eu fui para o terceiro setor, eu estranhei muito, porque não existe uma fiscalização educativa. Se você abrir um instituto, de repente você é um ótimo gestor, você faz obras filantrópicas há muito tempo, muito bacana, executor. Só que quando você vai trabalhar com recurso público, tem lá a Lei 13.019, né, que muitos chamam de MIROSC, que é o marco regulatório né, das organizações da sociedade civil, e que tem lá uma série de regras. Só que, como toda legislação, existe ali as interpretações. No caso da segurança do trabalho, nós temos as NRs, as INs e etc. E é normal que você vá em feiras, em bibliotecas, né? E você tem ali livros comentados, você tem artigos, você tem onde recorrer para verificar, para entender, né? Qual a interpretação sobre isso. No terceiro setor ainda existe um limbo muito grande desse tipo de interpretação. E aí, quando a fiscalização vem com a mão pesada e não teve uma fiscalização educativa e ela é só punitiva, eu acredito ser muito danoso. Inclusive para a própria fiscalização, porque vai chegar a achar um catatal de coisa errada, que muitas delas, não digo todas, e é claro que a gente não conhece todo mundo, mas muitas delas poderiam ter sido evitadas com conhecimento, com educação. E aí a gente, respeitosamente,
se propôs, eu digo a gente, porque é um grupo de pessoas muito bacanas que a gente conheceu no terceiro setor, inclusive o Dr. Sérgio Cardoso, que é especialista é, advogado, especialista no terceiro setor, vai estar com a gente, dentre outros atores, que vão compor comigo a primeira comissão voluntária de compliance e transparência no terceiro setor, que precisa ter. Aline, quando a gente fala de terceiro setor, as pessoas muito me perguntam assim, cara, terceiro setor é um lugar difícil, cheio de escândalo, falcatrua. Aí eu sempre defendo, falo, cara, mas tem muita gente boa fazendo trabalho certo. Assim como tem na política e diversas outras esferas. É isso que eu ia. A minha pergunta é essa. Falou-se terceiro setor, tá te falando de ONG, tá falando de instituto. Tem gente boa trabalhando nisso. Tem gente boa trabalhando nisso. E não tem medo da CGU. E não tem medo da CGU. Por quê? E é muito bacana você fazer essa pergunta, Igor, porque dá oportunidade, como a gente estava falando sobre a comissão voluntária, quando você educa, você sabe o que fazer, como fazer de forma correta, aí que você não precisa ter medo da fiscalização, se você é uma pessoa bem intencionada que está realmente realizando um trabalho sério. Então, o objetivo é que a gente consiga melhorar o segmento. Claro que a gente está falando de uma forma dentro ali das nossas... criar boas práticas. A gente não está aqui, claro que a gente não tem força de lei, a gente não, né, a gente veio a gente quer criar um órgão voluntário, colaborativo e aberto para todos e todas as instituições, para que as instituições que estão acertando tragam as suas boas práticas, aquelas que estão nascendo agora, até as que tiveram problema, muitas vezes por falta de conhecimento. Tem pessoas que têm muita boa intenção, mas não conseguem interpretar uma legislação. Ou outras conseguem e ainda vão ficar com dúvidas. Então a gente está formando um grupo de apoio ao terceiro setor, para que a gente consiga melhorar as entregas, inclusive para a própria fiscalização e, claro, para a sociedade civil. A gente tem dentro do terceiro setor, a gente tem fundações, OSCs, que é a antiga ONG, né, que é a Organização da Sociedade Civil. A gente tem diversos atores, OCIPs, OSs, né, que tem lá as suas diferenças dentro da legislação, que a gente pode, né, que tiverem interesse e que forem organizações sérias, é claro, que a gente não vai colocar para dentro também, né, organizações que não estão aí para somar com o mercado e com a sociedade civil, fazer a junção dessas instituições para que a gente utilize as boas práticas, para que sejam validadas pelos próprios os próprios órgãos reguladores, para que eles também venham para a mesa e discutam com a gente. Por exemplo, como é que a gente comprova a sua capacidade técnica? Isso é muito aberto. Boa. A gente estava discutindo isso essa semana com o nosso corpo jurídico e alguns parceiros. Gente, o que é capacidade técnica? O que a legislação fala sobre isso? A gente está escrevendo um artigo, para você ter uma ideia, porque não existe, Igor. Olha que loucura. Ou seja, não tem essa... E aí fica muito vago, né? Cada um interpreta de um jeito, e aí se você interpreta desse jeito e você tem poder de cobrança, você vai me cobrar dessa forma, mas não tem um guia, não tem uma interpretação, não tem uma comissão discutindo sobre isso e estabelecendo um padrão. Então a ideia é que a gente faça isso e ajude, assim como a gente pega, inclusive, aquilo que a gente sofreu agora, né, que é natural, as dúvidas que a gente tem, e começa a criar uma linha de raciocínio com outros pares do terceiro setor para melhorar o setor. Isso é muito legal, porque acaba que as empresas acreditam na hora de incentivar. Exatamente. Né? E acaba criando um pacto. Exato. Acaba criando um pacto. Agora, a gente conversou um pouco antes aqui, a gente estava trocando uma ideia, e você consegue, você anda bem pelos corredores de Brasília. Agora, a pergunta é, como que você está enxergando o cenário do Brasil? O Brasil ainda tem muito para crescer, não tem, tá ok. Assim, estamos indo bem nessa questão do terceiro setor? A gente tem muito para crescer ainda. O terceiro setor, eu acho que ele é muito mal administrado, é muito mal gerido, a gente pode entregar mais, entregar melhor. Para isso, a gente precisa de melhores políticas públicas, melhorar o setor como um todo, em função da entrega e da educação do próprio terceiro setor. Tem uma rede de parcerias, né, que é ligada ao governo federal, que tem várias
instituições, empresas que podem que podem apoiar e que ela é pouco divulgada. É muito bacana o trabalho, muito bacana, pouco divulgado. Só que a gente ainda pode entregar muito mais. Então, se a gente ajuda o terceiro setor a amadurecer, a gente melhora as políticas públicas e a execução delas e a entrega para a sociedade civil. E como é que é ser a presidente do Ibratec, ser mãe, ser esposa, ser empresária, trabalhar com a segurança do trabalho? Me fala um pouco sobre o Instituto Ibratec, a sua presidência, os projetos. Fala um pouco pra gente. Outro dia me perguntaram, fizeram essa pergunta, Aline, como é que você dá conta? Eu falei, dando, gente. Porque eu não sei também explicar, a gente vai porque a gente gosta, tem semana que você tá exausta, outra também, mas a gente faz por inconformismo, porque eu já pensei muitas vezes por cansaço. Falei, caramba, quer saber? Sinceramente, pô, vou jogar isso pro alto, vou embora. Tô cansada, meu filho tá brigando pique comigo. Nada contra CLT, mas vou virar CLT. Pô, tem horário, tu vai estar todo mês ali, na boa. Acho que eu vou por aí. Depois você dorme, aí você vê uma reportagem de alguma coisa, aí você vê uma mulher que te manda um tweet ali, eu tipo, foi, poxa, que bacana, pô, aquilo mudou minha vida, tô empreendendo, pô, já tô gerando renda. Aí você fala, cara, vou ter que ficar aqui mesmo. Eu vou ter que ficar aqui mesmo. Vou ter que ficar por aqui. Porque é inconformismo, eu sou movida a isso. Então, nada contra, cada um tem um viés, mas eu acho que esse é o meu propósito mesmo. Não tem outra explicação. Eu tenho aqui listado Bem Viver, Caravana Qualifica Mais Rio, Esporte Mais Cultura, Rio do Amanhã, Bola Pra Frente. Tem que entrar aí o Movimento Saúde 60+, que é um projeto de saúde para os idosos, né, para prevenção de doenças degenerativas como Alzheimer. E tem o projeto Copa das Estrelas do Futuro, que é uma Copa de futebol infantil muito bacana, que vai abraçar mais de 60 escolas públicas, que está entrando agora também. A gente vai tocar. Cara, mas o dia só tem 24 horas, né, bicho? Como é que vai fazer? Caramba, loucura. O Ibratec não é só a Aline. Tem um timaço, tem um time muito bacana que eu preciso falar sobre eles. Na verdade, sobre elas, porque eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Eu sou uma mulher que defende mulher que... Cara, você pode me xingar aqui agora, brigar comigo, ter um desentendimento, mas pelo fato de você ser mulher ali na frente, se acontecer alguma coisa, eu vou te apoiar. E acabou. Eu apoio mulheres mesmo. E eu gosto muito de trabalhar com mulheres. A gente tem um time... de grande parte do time são mulheres incríveis, né? Que Angélica, Clarissa, Ana Clara, que fazem parte do nosso time, do nosso administrativo. Obrigada, tá, meninas? Muito obrigada. Claro que nós temos outras pessoas, mas essas são as que estão ali do meu lado, brigando, ficando até tarde, trabalhando até 11 horas da noite, né? Aquele de 7 às 7 já não é de 7 às 7 há muito tempo, é de 7 às 10, de 7 às 11. Então, muito obrigado por comprarem essa briga comigo, porque é muito importante. Sem elas, sem esse time, Lucas também, Everton, uma galera muito bacana que trabalha com a gente, que dá esse suporte. Que eu não posso dizer que eu estou construindo sozinha, porque eu não estou. Doutor Sérgio, muito obrigada, porque é um time que pega, como dizem por aí, pega o boi pelo chifre e só larga quando o negócio tá pronto. Agora, tem o projeto Caravana, que é uma carreta. Ah lá, sabia! Olha lá, dá uma olhadinha ali, ó, é isso. Muito amor. Essa carreta, inclusive a famosa carreta do Qualifica Mais Rio. Me fala sobre esse projeto, assim, foi um pontapé e estourou, né? Estourou, foi muito bacana. Esse projeto, quando eu idealizei esse projeto, na verdade, quando ele chegou para mim, ele estava formulado de uma outra forma, e eu não aceitei pegar o projeto, a não ser que ele tivesse forma e uma entrega muito grande. Que é um projeto de um vulto, né? É um projeto com recurso alto, para rodar, que faz sentido, porque roda o estado inteiro, mas a questão aí era entrega. Tem que fazer sentido, tem que entregar muito. E como eu trabalho com mulheres há muitos anos, falei, cara, a gente foi fazer uma pesquisa para ver, né, qual seria o melhor projeto a ser desenhado para ser implantado, e a gente seguiu com mulheres
em geral, mas principalmente mulheres vítimas de violência. Aí conversamos com uma juíza maravilhosa que nos aconselhou e abriu, né, e abriu essa realidade pra gente, né, que ela vive ali na ponta, que é o atendimento das mulheres vítimas de violência. A gente foi atendido pela uma juíza da vara da violência da mulher. As delegadas da DEAN também nos abraçaram muito, assim como a doutora Juliana, né, da delegada da DEAN, sensacional, que faz um trabalho incrível aqui no estado do Rio, muito bacana. E a gente desenhou para que a gente conseguisse amparar e gerar renda rápida para que essas mulheres deixassem de ser economicamente dependentes do seu agressor. E para que elas entendessem o que é violência. Tem vários tipos de violência e muitas não sabem. E tem muitas mulheres que nem são mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade, mas que ainda entendem violência de uma outra forma. Ah, não, isso aqui não é violência, porque violência é só para aquela mulher que vive na favela, é só para aquela mulher que não fez segundo grau, e etc. E a gente vê aí realidades de mulheres, inclusive mulheres que trabalham com segurança pública, vivendo violência. Né, sendo submetidas, infelizmente. Ainda tem aquela coisa, ele tá cuidando de mim, né? Ele está cuidando de mim. Ele só tá estressado. Ele só tá estressado A hoje. culpa é minha. Ou então ele tá me protegendo do mundo. Exatamente. Porque são as maneiras que o agressor utiliza de várias maneiras, mas principalmente essa coerção psicológica que ele cria, né? Ele vai moldando ela e tentando encaixá-la numa caixinha para que ela ache que tá tudo bem, que tá certo e que ele tá protegendo ela do mundo de alguma maneira. E a gente viu, nossa, loucura. O resultado está sendo muito positivo porque a entrega é muito positiva. A gente tem visto mulheres que têm realmente gerado renda rápida, grupos de mulheres se formando, mulheres deixando agressores, buscando ajuda. E é uma transformação, assim, a gente já passou cada aperto também, vamos falar dos, né? Isso, era a próxima pergunta, cara, tu já passou algum aperto? Nossa, tá louco. Aperto. A carreta tá parada, de repente aconteceu alguma coisa, eu ia falar assim, gente. Aperto real. Aperto de uma mulher que tem um belo dia, tinha uma mulher com uma medida protetiva aberta, e o agressor, né, esse agressor estava procurando por ela. E ele queria entrar na carreta. Ele não sabia que ela estava fazendo curso? Não sabia. E ele falou que não, porque ela deixou os filhos com a minha mãe, e etc, querendo entrar. Normalmente a gente pede policiamento. Só que naquele momento, não sei porquê, naquele município a guarda não estava ali, não sei se eles tinham ido almoçar algo, e o cara chegou, parecia que estava esperando eles saírem. Chegou exatamente naquele momento. Eu estava na porta da carreta, tinha ido fazer uma visita, e ele queria entrar, eu falei, não vai entrar, vou entrar, não vai entrar, vou entrar, não vai entrar, fechei a carreta. E assim, foi uma loucura, porque eu também tenho família, né, gente? Vamos lá, a gente briga pelo negócio, mas não fisicamente. E assim, só que eu não sou de arredar o pé, falei, não vai, e aí rapidamente o policiamento chegou, graças a Deus não avançou, mas tinha tudo para ter virado uma fatalidade. Mas tem case de sucesso também, né? Nossa, muito mais. Assim, se a gente... É desproporcional os problemas com os cases de sucesso. É desproporcional. A gente tem que falar da realidade, porque a gente passa aperto, porque infelizmente é uma realidade que a gente resolveu enfrentar. E a gente não se acovarda, a gente brinca e tudo sobre isso, mas a gente não se acovarda de jeito nenhum, que aqui vagabundo não se cria. Pelo menos comigo não se cria mesmo. Principalmente agressor de mulheres. Pra mim, sim, é sem desculpa. É isso mesmo. E dane-se, não tem como. Ô, Aline, assim, existe uma coisa dentro, tanto do mundo do corporativo, quando você vai fazer um atendimento ou vai conversar, de você ser uma pessoa de bom atendimento, simpática, expansiva, você tá atendendo bem o cliente, ou atendendo bem a pessoa, enfim, ou aquele ser humano de luz, e ele confundir tudo, achar que você... Ah, não, peraí, deixa eu folgar um pouquinho mais aqui. É o famoso vou ver se cola. Acontece isso contigo ainda hoje? Ainda hoje. Mas assim, várias vezes. É porque ao longo do tempo a gente vai aprendendo, né? Eu já tô com 40 e blau, e aí a gente vai aprendendo. E hoje eu sou muito direta. Vai aprendendo judô, krav maga, jiu-jitsu. Isso aí. Você me conhece. É isso aí. Não, e aquela velha cara de pau que a gente vai, na verdade, eu fui aprendendo com o tempo.
olhar no olho. Você não tá me cantando, não. Não ali. Ah, tá, então tá bom. E vamos que vamos, sabe? Ou então, e aí, às vezes, eu sou até me imponho um pouco mais masculinizada pra dar uma, sabe? Uma brochada, uma esfriada no negócio ali pra poder se colocar no lugar dele. Falei, sou Então, casada. atenção, você babaquiano de plantão que tá assistindo o podcast da Sou cidade. casada, meu irmão. Se você passar pela rua e ver ali em troca de calçado, tá? Vai tomar um vazário. Eu falei pro meu marido outro dia, eu falei, nossa, eu tenho que às vezes aprender a ser um pouquinho mais educado, que às vezes um pouco mais grossa nesse sentido. Ele não pode continuar assim. Continua assim, tá É tudo isso bem. aí. Tá tudo bem, tá tudo bem. Raul, um grande abraço. Raul é gente finérrima. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, que é ainda sobre a carreta. Quais são os cursos que a carreta disponibiliza? Boa. Nós temos empreendedorismo feminino com a professora prioritariamente, né? Normalmente quem assume essa frente é a professora Josiane. Josi, beijo grande, maravilhosa, psicóloga, empreendedora, sensacional, faz a mulherada chorar litros, porque ela realmente consegue. Ela é mentora, então ela desperta realmente algo diferente nessas mulheres para que ela desperte a vontade, não só a vontade, mas aquela sensação e aquele empoderamento de, poxa, eu posso também. E aí, saindo do empreendedorismo, ela vai para outros cursos como transista, maquiagem com o nosso querido Fred, sensacional também, nossa, que energia, hein, Fred? Maravilhoso, além da competência, parabéns, obrigado, muito obrigado pela parceria. Então tem o Fred, tem empreendedorismo, desculpa, eu tô falando das pessoas, porque tem pessoas que eu não consigo deixar de citar, porque são super apoiadores. Então nós temos empreendedorismo feminino, transista, maquiagem, inclusão digital, e nós temos também tarará, pereré, piriri, transista. Tem psicólogo na carreta? Empreendedorismo, o pessoal tá soprando pra mim, o pessoal aqui arrasa, tá? Empreendedorismo para delivery. E nos polos fixos nós temos turismo e hotelaria também. Tem psicólogo? Psicóloga? Temos psicólogas. A Josi é psicóloga, nós temos a Glaucia também que é psicóloga. Porque quando a gente bateu isso sobre essa coisa toda, porque isso tem a questão de segurança, da saúde mental dessas mulheres, né? Sim, sim. Quando a gente faz as nossas fichas de inscrição, nós colocamos ali, né, de uma forma para minerar, para saber, né, de onde veio essa mulher, etc., para a gente saber, inclusive, se ela precisa de ajuda. Porque a gente não pode, é algo muito delicado, a gente não pode simplesmente sair perguntando de forma muito aberta e etc. E ali a gente minera, né, quem já sofreu violência, a gente pergunta se está precisando de alguma ajuda, etc, para que a gente vai minerando isso. Essas mulheres que já sofreram algum tipo de violência, prioritariamente, a gente faz um encaminhamento e pergunta, claro, se ela gostaria de participar das sessões com a nossa psicóloga, para que a gente consiga dar esse apoio. Esse apoio é um apoio que a gente Ibratec, eu, Aline, tá? Isso não está nem no nosso plano de trabalho e nem no nosso comprometimento com o governo federal, porque não está no projeto. Isso a gente faz porque a gente acredita que é dever. Então a gente deu um jeito de ter essa psicóloga para fazer o atendimento das mulheres. Bacana, bacana. Isso é importantíssimo, porque você pode capacitar, você dá toda a parte técnica, mas se a cabeça não estiver boa, eu acredito, eu penso que por muitas vezes a cabeça não estando bem, a pessoa não estando com esse acompanhamento, ela não consegue tracionar. Exato. Não. Ela tem vontade, mas ela precisa de algo a mais para tratar e fechar aquelas feridas. Muitas vezes são feridas que vão levar tempo, mas que ela precisa de um amparo psicológico para conseguir alcançar os objetivos dela. Você tem uma ideia, assim, por alto, de quantas mulheres já foram impactadas com esses projetos? Mais de 3.500 e a gente não está nem no meio do projeto. 3.500 diretamente. Diretamente. Quando a gente fala de beneficiários, diretos é aquela pessoa que foi lá e foi atendida. Mas nós temos as pessoas que estão começando a fazer cursos online com a gente, porque aquelas mulheres que não estão conseguindo ir fisicamente, a gente vai começar a atender online, porque a gente viu que não dá para deixar ninguém para trás. Não conseguiu ir, minha amiga? Peraí, não é por isso. A gente vai te atender online. E até mesmo as mulheres que já passaram, para que elas deem continuidade à sua formação. E tem também as mulheres, as famílias que são
é um impacto indireto. A sociedade, as pessoas que estão permeando ali, mas diretamente mais de 3.500. Bacana. Agora eu quero falar sobre a Octa. O que significa o projeto Octa? O que é o projeto Octa e o que significa isso para você? Como eu te falei, eu tenho um inconformismo muito grande. Porque muitas pessoas falam, Aline, por que você pega tanta coisa para fazer? Você é maluca? Eu falei, acho que até sou, mas eu não tô ligando, não. Por que você julga que eu não posso fazer tudo isso? Exatamente. E normalmente quem me pergunta não são mulheres. Sacou? E esse inconformismo, o projeto Octa, nasce de um inconformismo. É um projeto pessoal. Não é um projeto ligado ao Ibratec, é um projeto muito pessoal, que é um movimento que eu, Aline, resolvi criar com os meus recursos próprios para criar um movimento onde tudo aquilo que eu peguei no meu caminhar até hoje e daqueles frutos que a gente está vendo, né, que a carreta consegue entregar, né, do cenário, a gente criou um movimento. Até nas conversas que eu tive com a delegada, né, com a juíza, eu criei um desenho, eu falei, cara, dá para fazer mais. E eu não posso esperar um recurso chegar para executar o Octa. Porque esse projeto, já existe na minha cabeça já há algum tempo. E aí se fica, nossa, mas eu preciso disso, mas eu preciso daquilo. Cara, eu não gosto de desculpa. Vai lá e faz, do jeito que dá. Eu sempre fiz isso. Começa aquela velha história. Primeiro faz, depois melhora. Então, o movimento Octa é para que a gente consiga unir vários movimentos femininos. Para que a gente tenha mais força e voz. E para que a gente consiga assinar um tratado. Eu não vou chamar de tratado, mas de pacto. Porque tratado tem cunho internacional, apesar de que nós vamos ter mulheres também de outros países. O spoiler, maravilhosas. Se spoiler, vira corte. Isso aí. E para que a gente possa assinar um pacto real, forte, robusto, contínuo, de compromisso no apoio e execução de políticas públicas voltadas para o empoderamento e contra a violência da mulher. Deixa eu ver aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Pessoal, olha do que se trata a Octa. Indústria e comércio, diversidade, mulheres pretas, saúde e bem-estar, saúde mental, direitos da mulher, economia e empreendedorismo e educação. Tem um país aqui, né? Tem um país. Eu não vou... Posso falar? Pode falar. É um mini governo, né? Não pode a gente chamar de mini porque eu não vou diminuir. É um novo governo. Na verdade, é um movimento feminino robusto com 8 eixos. E eixos particulares, eixos que a gente enxerga que precisam ser trabalhados, que vão ser representados por várias mulheres e também por homens que são engajados na luta, né, contra a violência da mulher, né, e a favor do empoderamento. Porque quando a gente fala em movimento feminino, a gente não está falando só de mulheres que vão trabalhar em prol. Mas você, por exemplo, poxa, meu parceiraço que me apoia há quanto tempo e foi um dos primeiros a falar, caramba, vamos tocar esse projeto Caravana, né? Vamos apoiar, de que forma a gente pode ajudar. Então, te agradeço, inclusive, por isso. Não, 60% da minha equipe aqui são mulheres, cara. São mulheres. Dá uma olhada pro Alisson. Corta pro Alisson. Corta pro Alisson. Cara, eu quero fazer um telefone aqui, ver se tem um Bluetooth, pra eu virar assim, corta pro Alisson. Ou então vou botar uma GoPro ali pro Alisson, corta pro Alisson. Vou botar uma quarta câmera aqui pro Alisson. Muito bom. E eu quero só defender que realmente não são só mulheres pelas mulheres, existem homens que estão muito no jogo dessa propulsão e também do combate, né, da violência. Eu, por exemplo, tenho 60% do meu time aqui são mulheres. E, rapaziada, vocês vão me desculpar, mas a mulherada dá um show. Pelo menos quando se trata de prod produções e dub marketing, ó, esquece. Mulherada arrebenta. E é isso aí. E é sobre isso. É sobre isso. É sobre o apoio
tanto, né, para as mulheres, mas não só vindo das mulheres, porque tem muitos homens e tem muitos homens que enxergam e nos ajudaram a enxergar, tá? Inclusive Michel, grande abraço, querido, que inclusive me ajudou a enxergar que a gente precisa treinar os homens para que eles Boa. não entendam o movimento feminino como uma concorrência. E que eles estejam preparados para receber essa mulher e entendam o porquê desse movimento. Uhum. Porque, como diz a nossa saudosa ministra do STF, né, Carmen Lúcia, nós estamos há milhares de anos calados, então deixa eu falar. Fato. Então, a gente precisa ter voz, porque isso nos foi negado durante muito tempo. E tem mulheres que ainda não entenderam isso, que ela não entendeu que ela tem, que ela pode. Parece uma coisa piegas ou algo que, não, olha, você tá exagerando. Caramba. Não, não é não. É louco. É muito sério. É muito sério e muito real. E muito palpável. Então tem que ter, sim, um movimento. E a gente brinca, mas na verdade é uma espécie de governança, tá? É uma espécie, não é uma governança feminina que precisa, que vai independente dos queridos quererem ou não, porque tem gente que não quer, mas Quem não quiser, que fique para trás. é isso. Porque tem pessoas, porque assim, politicamente, tem pessoas que têm medo desse tipo de movimento. E eu espero que com o tempo isso mude e porque entenda isso como uma força muito positiva. Até porque muitas das suas eleitoras, queridos, são mulheres. São mulheres solo, ou mulheres que estão guiando a família, que têm voz impositiva sobre a família. Então, cuide, trate, coloque, execute políticas públicas a favor das mulheres. Você tem 3 rapazinhos dentro de casa, né? Exatamente. São 3 rapazinhos. É correto dizer que esse tipo de educação, de respeito com as mulheres, começa em casa desde pequenininho? Total, total. Eu, volta e meia, eu tenho alguns embates e discussões, né? Discussões super Gente, eu produtivas, falei né? 3 rapazinhos porque são 2 meninos e o Raul, tá? Raul, quebrei teu galho agora, hein? Arrasou. Quebrei teu galho. Sim. É muito natural a gente, de vez em quando, divergir, né, sobre algumas questões. E aí, se você vai pegar a conversa, né, e a discussão ali ao pé da letra, você vê que muitas questões são enraizadas. A pessoa está falando, aquele homem está falando, ou tá externando aquilo. Se você vai apertando, ele não sabe nem por quê. Mas aquilo vem de uma cadeia. E tá tudo bem, ele é um ser humano que foi moldado daquela forma. Ele só tem que se permitir ser moldado de outra forma, porque ele tem mulheres na vida dele, né? Ele foi colocado nesse mundo através de uma mulher, né? E mulheres, vocês geram vida, meus amores. Quem gera a vida? Ô, meninas! Quem gera a vida? Uma vez me perguntaram, um homem, né, numa discussão acalorada, e olha que eu não sou desse tipo de discussão não, gente, pelo amor de Deus, não me confundam. Já caminhando para o final, a última pergunta é: qual é a mensagem que a Aline quer deixar para o mundo, para as pessoas, para os homens, para as mulheres, para as crianças? Qual é a marca que você quer deixar com todos esses projetos? Eu tenho uma preocupação muito grande com a entrega dos projetos, com quem está recebendo. Mesmo vindo de periferia, eu venho de periferia de Barra Mansa, que é uma cidade do interior do estado. A periferia de uma Baixada Fluminense é muito diferente. A periferia do Rio de Janeiro é muito diferente. A periferia do estado de São Paulo, do estado não, da capital de São Paulo, é muito diferente. Então, isso me gerou ainda mais inconformismo para mudar realidades. E assim, eu tô partindo, eu tô sem freio de um jeito, Igor, que eu quero, meu irmão, quebrar tetos de vidro. Eu quero fazer acontecer mesmo. Então a mensagem e nem foi ensaiado isso, é inconformismo. Se você tem inconformismo, se você tem aquela formiguinha que te cutuca, sabe, aquele comichão, isso para mim é inconformismo. Tipo, cara, faça.
Não espere, faça. Começa do jeito que dá. Com o que você tem. Melhora depois, mas faça. Independente da área que você quiser entrar. Ah, mas eu não tenho os materiais necessários. Ah, mas eu quero fazer um vídeo e não tenho, de repente, um iPhone. Cara, não tem quem edita não pra tem. mim. Exato. Não sei editar, não sei isso. Para de dar desculpa. Enquanto você estiver dando desculpa, sua vida não vai andar. Então vai que dá. Vai lá e faz. Vai do jeito que dá. A palavra é inconformismo. Se você tem inconformismo, você tem o mundo aberto para você. Vai que dá. Tá certo. Pessoal, eu conversei aqui com a Aline Félix, a gente falou sobre o terceiro setor, empreendedorismo, empoderamento feminino, e eu quero convidar você para seguir a Aline Félix no Instagram e também seguir o Instituto Embratec, além de todos os projetos, que eu acho que dentro do Embratec também tem todos os projetos lá para você seguir e ficar sabendo tudo que acontece nesses projetos fantásticos. Vamos lá, atenção para os projetos. Bem Viver, Caravana Qualificar Mais Rio, Esporte Mais Cultura, Rio do Amanhã, Bola Pra Frente, Saúde 60+, Copa das Estrelas do Futuro. E vem aí o Vozes Silenciadas, que é uma continuidade da carreta, que é para poder, a gente vai fazer uma medição para execução de políticas públicas para mulheres, e o projeto Pontes, que é capacitação de mulheres no estado do Rio de Janeiro. Capacitação tanto de empreendedorismo, cabeleireiro, manicure, etc., para dar continuidade no projeto da carreta, que foi tão bacana. E o Octara. Ai, meu coração. Tchuc, é isso aí. Bom, vai ficando por aqui mais uma edição do Podcast da Cidade. Podcast da Cidade, terceira temporada. Ó, tem coisa bacana vindo por aí. Tá? Então eu quero que você fique ligado. Os cortes com os melhores momentos no Instagram, no YouTube também, no TikTok. Quero agradecer a minha produtora, Prod Produções Criativas, o Alisson, que é... O Alisson é a alma do negócio. É o casca de bala, Severino, Bastião, TI. É o cara que comanda. Como é que é o seu nome? Mentira, ó. Ela vai ficar brava comigo. Vai tacar esse celular. A Ana que já chegou, já... Vai pra lá, vai pra cá, grava o texto, toma aqui, cadê meu Reels? Faz a coisa funcionar, Ana, muito obrigado. Vamos que vamos. É uma realização da Dub Marketing. E é isso. Até o próximo episódio, ok? Até a próxima edição do Podcast da Cidade. Tchau!